Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Vê Rodrigues, eu sou taróloga, pós-graduanda em neurociência e comportamento, e hoje eu vim falar mais uma vez sobre o arquétipo da Afrodite. Eu havia feito um vídeo, né, com esse arquétipo e acabou que ficou dividido em duas partes, né? Na época eu não consegui editar, né? Eu não estava com ferramentas adequadas, mas eu decidi mandar assim mesmo, porque me deu muito trabalho e tal. E aí eu quero refazer esse vídeo, né? E falar de repente com outras perspectivas somadas, né, nesses meses que se passaram. A princípio, quando eu busquei o arquétipo da Afrodite, eu fui muito em busca dessa coisa do empoderamento, de se sentir bonita, magnética. De repente, eu tava querendo voltar a ter relacionamentos, conhecer pessoas. E essa coisa do chamar a atenção, né? Da feminilidade, do magnetismo, da beleza. E eu fui muito nesse viés, muito nessa pegada, né? De ser atraente, de estar me sentindo bonita, de estar me sentindo, né, desejável. E eu acho que muitas pessoas vão para esse arquétipo com essa função, né? E aí ele começou a despertar uma coisa de limites, né? De o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não quero. E com isso, esse empoderamento, esse amor próprio, essa busca por investigar, né, o sagrado feminino, a natureza selvagem da mulher, essa coisa de você não tá aqui para servir, não tá aqui para ser usada, ser manipulada. E comecei a questionar várias coisas, né? A princípio foi como eu falei, eu queria, né, tanto que eu havia usado o arquétipo da sereia, que funciona muito também, né, depois eu posso fazer um vídeo sobre. E aí eu comecei a estudar e eu já tinha algumas visões, né, eu tinha uma visão muito feminista de algumas questões, mas era de uma forma muito combativa, né, porque eu falo bastante de lei da atração, eu amo estudar a mente, tanto que eu estudo neurociência, né? E acho que tudo vem da mente. E nós temos estudos aí no ocultismo incríveis que a gente transforma a nossa vida, a nossa realidade com o uso da lei da atração, com o uso adequado da mente. Mas a gente não pode deixar de ter consciência do que a sociedade faz, do que existe, do que existiu, para que a gente consiga também mudar a realidade, para que a gente não seja. Conhecimento é poder. Então, se eu sei o que acontece, se eu entendo o que é o inconsciente coletivo, se eu entendo o que são leis psicológicas, se eu entendo que existem curas para serem feitas, se eu entendo como eu posso criar um filho para uma sociedade mais igualitária, se é uma contribuição. Né? Existem vários vieses de lei da atração, do que eu atraio, do que é possível. Só que se eu fico ignorante, deixo as pessoas na ignorância e retenho isso, como foi feito muitas vezes, mesmo porque ainda existem pessoas que têm que se beneficiam da ignorância de outras, né? Porque ainda vivem de uma forma egóica, de que se eu ganhar, alguém precisa perder, ou eu preciso explorar alguém para que eu tenha alguma coisa, né? E essa visão do feminino, essa visão da mulher, essa visão do comportamento, de como que uma mulher deve se comportar, do que a sociedade impõe, né? Do que se permeia. Isso foi muito marcado, muito marcante na minha vida, né? Eu tive 2 casamentos que foram bem abusivos e tóxicos e eu não identificava porque eu fui educada para ser boazinha, eu fui educada para ser subserviente, para agradar, para não ocupar espaço, para não ser inadequada, né? E a partir do uso do arquétipo da Afrodite, eu comecei a desamarrar, desatar vários nós. Antes disso, eu já tinha algumas coisas, como eu falei. Então, eu comecei a ler livros, a ouvir podcast, a ver vídeos e entrar em contato
né, com a minha natureza, comigo mesma, com o meu corpo. E eu tô aqui ajudando a construir uma sociedade, uma nova visão de mundo, né? Eu ainda vejo muitas mulheres se sentindo inadequadas com seus corpos, com sua menstruação, com seus pelos, com seu cabelo, e muitas que querem apenas agradar aos outros ou construir um ideal de beleza, porque a sociedade diz que isso aqui é aceitável, um padrão, né? O que é padrão é um paradigma, é um julgamento, né? Então, eu creio que eu venho muito com essa questão, muito do meu exemplo, né? Como eu falei, eu fui criada para ser boazinha, para ser subserviente, para ser submissa e para ser dona de casa, para ser mãe. Aí vem aquele confronto da sociedade em que a mulher também está trabalhando fora, tem que buscar os seus ideais. Aí vem essa mulher multifacetada, essa mulher exausta que tem que cuidar de marido, cuidar de filhos, ter o seu trabalho e se sente culpada de todos os lados, e a sua vivência sexual também tem que ser adequada ao que as regras da sociedade impõem. Então, com o uso do arquétipo da Afrodite, eu comecei a identificar todas essas questões e comecei a me abrir para a vida, para os relacionamentos, para a minha sexualidade. Eu tinha muita dificuldade de ter orgasmos, principalmente se não fosse numa relação padrão. Então, essa coisa de ter encontros ou sair com alguém, e a gente olha o homem como predador, a gente olha ele, você precisa ter vários comportamentos porque para você poder ser escolhida, para que você possa agradar, para que você possa ter um relacionamento. E outra coisa também que me despertou é quando você não está dentro de um relacionamento, você é um fracassado. Então, muitas mulheres buscam um relacionamento porque tá no inconsciente coletivo, tá nessa egrégora, tá no social, que uma pessoa que tem um relacionamento, ela venceu, ela tá bem, ela tá legal. E essa visão de que se você não tem, você é fracassado, você tá te faltando alguma coisa, você tá carente. Nada contra, a gente não precisa seguir um modelo A ou B, ter um relacionamento ou não ter, isso aqui que é certo e isso que é errado. E vai dos ciclos da vida de qualquer um, tá? Às vezes na vida a pessoa pode estar precisando ter mais espaço, estudar ou vivenciar outros arquétipos. E às vezes essa pessoa na própria jornada quer ter um relacionamento, outras não querem nunca, outras só querem viver dentro. Então, como eu falei, o arquétipo da Afrodite, ele me trouxe várias clarezas e várias autoconhecimento, amor próprio, tá? E não é um amor próprio vindo do ideal que eu vou no salão de beleza fazer o meu cabelo, eu vou fazer as minhas unhas, eu vou comprar muita roupa. É um amor próprio muito genuíno e um amor incondicional também ao humano, às pessoas, à natureza. A Afrodite é o arquétipo do amor. Ele transmite essa amorosidade independente das circunstâncias. Então, isso não significa que é aquela coisa de passar por cima de tudo. Mas você não perde o amor, o olhar amoroso, mesmo que você não concorde, ou mesmo que você se afaste, né? Então, tem todas essas questões. E você passa, sim, a se cuidar mais, a olhar mais para o seu corpo, para a sua beleza e a aceitação e entender essa linguagem, porque a gente, como eu falei, a gente aprende que é inadequado, a gente aprende que tem que esconder, como se nós fomos criadas numa vertente que a Igreja Católica, durante a Idade Média, teve um aprisionamento da feminilidade, né? A mulher, ela foi queimada, ela foi subjugada. Então, isso permeia na mentalidade centenas de anos. Então, mesmo que muitas coisas vão mudando, ainda fica intrínseco, tá? Ainda fica latente dentro da mentalidade coletiva essa questão do feminino, da adequação feminina ao casamento, ao condicionamento social, sexual,
ao que deve, o que é apropriado, o que não é apropriado, né? A gente vê para as meninas, fecha a perna, se comporta, não fala alto, não seja escandalosa, não ocupe espaço. Então a gente acaba tendo vários títulos, né? Várias rótulos, porque a gente está mudando, porque a gente quer ser quem a gente é, ou quer ter o direito de fazer o que quer, ou ser natural, né? Então você ainda existe muitas mulheres. Eu convivo pouquíssimo com mulheres assim, que são muito condicionadas, né? Mas ainda existem milhares, milhões como eu falei, eu ainda venho com essa voz, dessa clareza, aonde eu enxergo uma nova sociedade, uma sociedade diferente, sendo construída por essas mulheres que estão se libertando, né? Então, eu passei a ter coragem de abrir mão de relacionamentos, de abrir mão que me fizessem mal, tá? E de entrar em relacionamentos que de repente poderia não ter nada a ver, mas eu me identificava, eu fui feliz ali, né? Eu tive um relacionamento com uma pessoa que me apresentou podcast Vozes Femininas, apesar dele ainda ter uma visão meio antiquada sobre muitas coisas. Ele falou, ele identificava assim, isso aqui é a sua cara, sabe? O universo, ele me presenteou com uma convivência muito bonita, com uma história muito bonita e muito livre também. E, como eu falei, a Afrodite, ela traz pra gente essa coisa a vivência, as histórias que é contada, né, na origem mítica, que ela era livre sexualmente, ela teve vários amantes, ela teve vários casos, algumas histórias apontam seus filhos, outros não. E naquela época, né, ainda era patriarcal, mas ela surgiu em oposição a outras deusas, né? Atena, uma guerreira e uma intelectual, e era a deusa do casamento, do matrimônio, né? E tem a deusa da maternidade e outras deusas do panteão grego, no caso, tá? E ela surge como essa mulher que ela é livre de todos ela pode amar, ela pode desfrutar, ela desfruta da sua nudez, do seu corpo, da sua liberdade sexual, e ela acolhia também, sabe? Ela escolheu um marido que tinha uma deficiência e ela o amou e ela esteve do lado dele. Ela não pôde só estar do lado dele porque ela era apaixonada e vivia. E isso também desfruta na gente essa questão de liberdade, de repente não se prender a um relacionamento se ele não estiver bem e feliz. Então acaba dando pra gente também essa liberdade de viver, essa liberdade de sentir, de descobrir seu corpo, de descobrir o que você gosta, o que você não gosta, e de não aceitar menos do que você acha que merece ou que você gosta, sabe? Isso aqui não tá bom pra mim. Isso não significa que às vezes você também não possa sentir uma dor, um desconforto por ter que abrir mão, porque aí você se reconhece nessa sociedade que te limitou, que te podou, e você se vê, nossa, eu tenho isso, mas para muitas pessoas isso é muito, mas se para você isso não é muito, você abre mão. Simples assim. E também a Afrodite, ela vem numa perspectiva, ela foi calada, né? Essa liberdade, essa amorosidade, essa coisa do descobrir a si mesma, dessa vivência. Então, a mulher que ela vivencia Deus Afrodite, ela é uma mulher que ela chega pro amor, pro sexo e para ser feliz, para sentir que os prazeres da vida também faz parte dessa jornada, e isso é libertador, tá? E esse é contraponto com a imagem da Virgem Maria, que foi um arquétipo lançado, mantido, né, em toda a sociedade, que é até hoje, que é uma mulher que ela é mãe, ela é santa, é perfeito para o controle, né? Então, ela é contraponto. E como que uma mulher de carne e osso, que precisa viver a sua sexualidade, a sua vida, ela vai ter um comportamento virginal, né?
ela é moldada para ser sacrificada, para ser apenas trazer ao mundo um santo, né, um homem santo. E aí, esse aqui é o ideal de mulher. Então, tem muita coisa do angelical na sociedade, né? Então, eu também fiz uma época um estudo sobre as pombogiras ou as pombagiras, e são também elementos, né? Também de mulheres subversivas, mulheres livres. A maioria fala alto, ou fuma se quiser, bebe, e tem uma beleza muito exuberante, cada uma com a sua, né? Que tem falanges aí. E isso é muito demonizado na sociedade, porque uma mulher que ela não se adequa ao que é estipulado, ela é demonizada. Tanto que tem uma visão muito preconceituosa no Brasil sobre as pombagiras em função disso. Em função que é o oposto do que é santificado, do que é virginal, né? Então é o que o patriarcado, que os homens não podem controlar, né? E muitos homens, eles têm essa coisa de tentar mudar também essa visão machista, mas é um controle mental que mesmo aqueles que se dizem que são mais livres, é, que não são machistas, controladores, muitos deles estão se libertando e tem várias atitudes ainda. Então, é uma construção. A gente, de repente, está criando os jovens agora para serem esses homens que, de repente, a gente queria ter do nosso lado, né? Que são os homens que têm uma mentalidade de mais liberdade, de uma visão de relacionamento também mais livre, né? De direitos igualitários, de que a mulher não está ali para servir, para procriar, apenas para satisfazer a vontade, né? Tanto que quando a maioria dos homens, eles vivem a vida deles, não estão preocupados se... Claro que se preocupam com a aparência, com a beleza, mas eles não estão preocupados em seguir um padrão, eles são mais livres para exercerem as suas profissões. Um homem, quando ele vai ver um filme, ver uma televisão, ver um jogo, tomar uma cerveja, ele tá ali presente. A gente tem uma gama de mulheres aí que ficam dependentes, sabe? Ou de um relacionamento aonde o marido foi, aonde o namorado foi, ou com quem eu vou sair, quem tá aqui para ocupar o meu espaço. A mente feminina fica aí seguindo padrões e querendo seguir scripts. E de repente, pô, o que eu mais gosto de fazer pra mim mesma, só pra mim, sabe? Não que seja errado ter um romancezinho, ou bonitinho, ou amorzinho gostoso, também faz parte. Mas se você tá tendo aquilo, tá de boa. Mas se você não tá, o que a vida tá me proporcionando? O que eu posso fazer hoje por mim? Eu vou ligar para uma amiga, ou eu vou sair sozinha, ou eu vou assistir um filme, ou eu vou ler um livro, ou eu vou fazer um curso. É existir, ter vida própria, ter a sua própria existência. É viver na sua presença, é viver, fazer algo só para você. Fazer algo que te alimente, te sustente, te nutra, em vez de colocar a sua vida, os seus desejos condicionados à vida e aos desejos de alguém. Outra coisa também que eu queria pontuar é sobre uma questão que a gente fala sobre trocas de energias, né, durante o sexo, durante os encontros. E eu já vi algumas pessoas espiritualizadas que têm canais grandes e tudo no YouTube, falando se você tá saindo com a pessoa A, com a pessoa B, você tá sujando sua energia, você tá carregando a energia daquela pessoa, então você não faz sexo com qualquer pessoa. Tem até figuras, né, em criativos, que se você soubesse como tá a energia dessa pessoa, você não saía com qualquer um, não dormiria, né, com fotos fantasmagóricas ou bem de monstros, né, quando uma mulher tá beijando um cara e tal. Isso indica também ainda muito da mentalidade do controle sobre a sexualidade feminina principalmente, tá? Por quê? Você troca energia o tempo inteiro. Você vai na padaria, tem uma pessoa que tá com a cara feia, com a cara amarrada, de repente aquela forma de pensamento que a pessoa tá carregando, você pode levar. Se você vai na praia, tem várias pessoas, tem um som. Se você entra numa condução, num trem, a vida é troca de energia o tempo inteiro, inteiro.
Algumas coisas vão ressoar com o que está dentro de você, outras não te pertencem e você vai carregando sem saber, tá? Então, alguns momentos de limpeza, né, energética, de procurar técnicas e coisas. Ou tem pessoas que acendem vela, acendem incenso, fazem oração, meditação, água, né? E isso daí te ajuda a purificar, Ho'oponopono. Então, não necessariamente porque você decidiu sair com uma pessoa, você pega a energia pesada dessa pessoa, tá? Ou você precisa alimentar. Isso também é um condicionante de que você deve priorizar, ou você vive a sexualidade que você escolher. Se você quiser sair com uma pessoa a cada dia, você vai sair, ninguém tem nada a ver com isso. A sua experiência é sua. Se você decidir, não, eu quero sair uma vez por semana, não, eu quero ter só um parceiro, não. Isso daí são coisas que você escolhe dependendo do acordo que você tiver ou não com você mesmo para depois fazer um acordo com outra pessoa. Então, é um condicionante. Também é uma limitante para a mulher. É alguém querendo questionar como você deve viver a sua sexualidade. Mas isso daí é uma questão de escolha pessoal, de limites. E de repente a pessoa passa anos sem querer nem estar com ninguém. De repente é uma fase que ela quer experimentar e quer viver. Apenas eu tô aqui dizendo que a questão dessa troca energética, ela pode existir? Sim, pode. Mas de repente você tá num relacionamento com uma pessoa super tóxica, de repente tem alguém na tua família que tem vários problemas e você convive ali, você troca aquela energia, você tá reverberando, tá alimentando. Então, não necessariamente que quando você precisa viver a sua vida amorosa, sexual, seus encontros, seja o que for, você vai ficar ouvindo isso, né? Como as pessoas falam também que vai ter um encontro, não faça sexo no primeiro encontro, porque o cara perde o interesse, se você se torna desinteressante porque ele conseguiu o que queria. Aí é você ver com quem você quer estar, porque se um homem te qualifica nisso, será que eu quero estar com uma pessoa assim? Será que já não passou dessa fase? E se eu quiser sair e quiser sentir prazer e quiser viver isso hoje, independente se vai ter segundo, terceiro, se a gente vai ser o amor da vida um do outro, é você escolher o que você quer fazer, aquilo que você deseja de fato fazer. Às vezes você sai 3 vezes e não quer transar com a pessoa, ou não se sente que precisa de mais ou de mais tempo, sabe? Então, nem tudo que você vai fazer tem que ser em função de ter um relacionamento. O relacionamento, ele é uma consequência das coisas energéticas, do magnetismo, de coisas que vão surgir, e da sua mente também, né? Que você pode mentalizar, olha, eu desejo um relacionamento. Como eu me sentiria se eu tivesse um relacionamento? Você pode fazer uma visualização, você pode curar coisas internas suas para que você atraia situações e pessoas, né, congruentes com isso, e de repente uma pessoa com a ferida emocional de rejeição vai estar sempre, só vai mudar de pessoa, mas o relacionamento sempre é o mesmo, aquele mesmo padrão. Então, até esses padrões de relacionamento são questões de você se acolher, de você identificar o que você tem, né? Trazer para a luz aquilo que está no inconsciente, que está na sombra, que está lá nos seus traumas, curar a criança interior ferida. Então, é isso, gente, é se descobrir. Então, esse arquétipo da Afrodite, ele traz, né? Eu não falei muito sobre a história, sobre a origem, né, da história, porque tem muitos livros e muitas coisas. Eu falo da transformação que ela causou, que foi o pontapé inicial. E eu vou deixar aqui também alguns podcasts, né, sobre Bom Dia Óbvias, Calcinha Larga, talvez seja isso, de mulheres que correm com os lobos, que elas fazem a leitura do livro, né, fazem análise da leitura do livro, para que vocês se desejarem, né, e também não levar nada como verdade absoluta. Isso aqui agora é a regra social que eu tenho que seguir, essa questão da dualidade. É só para inspirar, é para você ver a ótica com mais liberdade, com mais aceitação, com acolhimento. Então é isso, tá bom? Obrigada por terem assistido até aqui. Aloha!